Pressão máxima sobre as autoridades nos Estados Unidos. 2 dias depois dos atentados que mataram 3 pessoas e feriram mais de 180 na Maratona de Boston, a população ainda está assustada. Ainda não se sabe quem executou esse ataque. Vamos então, ao vivo, a Boston, falar com a nossa correspondente Sandra Coutinho. Sandra, boa tarde para você. Afinal, existe um suspeito? Olha, a polícia de Boston vai dar uma coletiva daqui a pouco. Ela estava marcada para as 6 da tarde, horário de Brasília, mas acaba de ser adiada. Informações que surgiram agora à tarde dizem que sim, que a polícia de Boston conseguiu identificar um suspeito através de imagens feitas pelas câmeras de segurança de uma loja próxima ao local da explosão e também por imagens feitas por uma televisão local que cobria a maratona. O nome do suspeito ainda não foi divulgado. A imprensa chegou a noticiar que essa pessoa teria sido presa ao longo do dia. Essa informação foi desmentida poucos minutos depois. A polícia de Boston resolveu dar essa coletiva exatamente para acabar com esses mal-entendidos, mas existe sim um suspeito identificado. Não se sabe ainda se trata de terrorismo internacional ou de terrorismo interno, mas a gente vai saber mais detalhes daqui a pouco na coletiva que a polícia de Boston vai dar em conjunto com o FMI, a Polícia Federal aqui dos Estados Unidos. E a gente está aguardando, então, essa coletiva a qualquer momento. Você pode chamar a gente a qualquer momento com informações sobre essa coletiva. Bom, falando em FBI também, a polícia e o FBI fizeram uma varredura na área que foi isolada depois dos atentados. E como seriam essas bombas? Tem mais detalhes, Sandra? Tem sim, Leilane. Hoje de manhã foram divulgadas fotos da bomba. Eles encontraram uma tampa de panela de pressão no teto de um dos prédios próximos às explosões. Essas bombas continham várias esferas metálicas, como a gente noticiou ontem, além de pregos. Esses fragmentos foram encontrados nos feridos, nos corpos das pessoas feridas, foram retiradas. Todo o material retirado dos feridos também faz parte da investigação. E a gente precisa ressaltar, Leilane, que aqui a panela de pressão, né, que foi usada para construir pelo menos uma das bombas, não há confirmação se a outra também foi construída dentro de uma panela de pressão, mas a panela de pressão aqui não é uma coisa tão comum quanto no Brasil. Aqui o americano tem um estilo de vida mais prático, cozinha coisas mais simples, come muita comida congelada, então isso não é uma coisa comum. Chegou-se a noticiar que isso é uma coisa mais comum entre as comunidades latinas, assim como os brasileiros, os mexicanos também costumam cozinhar feijão. Realmente não é fácil nem de encontrar nas lojas uma panela de pressão. Talvez por isso não tenha chamado tanto a atenção. Mas a gente até noticiou ontem no Jornal das 10 que em 2010 o Departamento de Segurança Interna aqui nos Estados Unidos já tinha divulgado um folheto alertando para a fabricação de bombas caseiras usando panelas de pressão. E foi exatamente isso que foi usado, pelo menos numa das bombas. Além disso, a polícia também encontrou vestígios do que seria uma mochila usada pelo suspeito. Essas imagens que eu citei agora há pouco, das câmeras de segurança de uma loja perto ao local dos atentados, mostrariam um suspeito carregando uma mochila preta, justamente. Os vestígios encontrados pela polícia são de nylon preto. Esse suspeito estaria carregando essa mochila preta, ele coloca a mochila no chão e se afasta antes do momento da explosão. São essas as imagens que teriam identificado um suspeito, que a polícia ainda não revelou o nome dele, mas seria um homem de pele escura que estaria vestido de preto e carregando essa mochila também preta. Essas são as informações que a gente tem desde o início, né? Quer dizer, sinal que eles estão realmente seguindo nessa linha e acompanhando essas indicações que vêm aparecendo desde as primeiras informações aí depois do atentado. Agora, Sandra, triste é que esse menino de 8 anos que foi morto nesse ataque, acabou virando o símbolo dessa tragédia, né? Uma criança inocente esperando o pai na maratona. Pois é, Martin Richard foi a única criança a morrer nesse ataque. Houve uma grande vigília, ontem 11 mil pessoas participaram de uma vigília em homenagem a ele. Hoje também estava prevista uma homenagem a ele na escola
onde Martin estudava. As escolas aqui em Boston ainda estão nas férias de primavera. A mãe dele era bibliotecária dessa escola, uma escola que é mista entre pública e privada, uma escola num bairro bastante residencial aqui de Boston. E a família do Martin foi completamente devastada por esse atentado. A irmã dele estava correndo a maratona, ela teve uma perna amputada, depois que estilhaços de bomba se alojaram na perna dela. A mãe, que também estava próxima à linha de chegada, sofreu uma lesão cerebral e Martin foi a vítima mais grave. Martin morreu ainda na segunda-feira, ele e mais 2 outras pessoas. E Boston tem havido muitas reuniões. Hoje mesmo eu participei de uma reunião, um encontro da Universidade Emerson College, uma das várias universidades aqui em Boston, um encontro no qual as pessoas testemunhavam, falavam aonde estavam, tentavam repartir a dor, Leilane, porque o trauma coletivo vai durar muito tempo ainda. Então, o fato de você conversar com outras pessoas, dividir as mesmas angústias, ajuda cada um a lidar melhor com a dor. Sem dúvida nenhuma, Sandra. E essa história dessa família, desse menino, realmente é uma coisa impressionante. É uma tristeza imensa. Agora, os sustos não pararam aí nesse atentado, não. O dia hoje foi de muitos sustos em Washington, na capital dos Estados Unidos. Lá, cartas com uma substância venenosa foram localizadas a caminho da Casa Branca e também do Congresso. O que aconteceu, Sandra? O país deve estar num alerta vermelho aí, né? Pois é, o alerta já tinha sido elevado em todas as principais cidades americanas desde a segunda-feira, desde o momento dos atentados aqui em Boston. Washington, claro, é uma das cidades que está em alerta máximo, assim como Nova York, Miami, Chicago, Los Angeles, São Francisco, todas as grandes cidades americanas estão em alerta máximo. Mas nesse momento, Washington, porque desde ontem chegou uma carta ao escritório de um deputado republicano, contendo uma substância chamada ricina, que é altamente venenosa. Basta uma gota, segundo os especialistas, para matar uma pessoa, basta ingerir uma gota para matar uma pessoa. A gente vê imagens do presidente Barack Obama, que falou rapidamente numa cerimônia que não tinha nenhuma relação com esses novos sustos, e sim com veteranos, ciclistas, veteranos do Iraque, que foram homenageados hoje em Washington. Mas, perdão, Leilane, esse vento aqui de Boston não tá fácil de enfrentar, mas enfim, o presidente Barack Obama não mencionou esse assunto, mas foi identificada uma nova carta que seria enviada para a Casa Branca e que foi encontrada no Senado. Por isso, 2 andares do Senado chegaram a ser fechados hoje para fazer também uma varredura, rastrear tudo que houvesse de provas, mas a carta é muito parecida com a que foi mandada ontem para um senador republicano, para o Congresso, e isso faz muito a gente lembrar, como eu dizia ontem, daquelas cartas enviadas com a substância conhecida como anthrax, que foram enviadas para várias pessoas depois dos atentados de 11 de setembro de 2001. Assim como em 11 de setembro de 2001, o Departamento de Segurança Interna diz que não há nenhuma relação entre essas cartas e os atentados aqui de Boston. É apenas mais um acontecimento, mas que acontece no momento em que a população já está bastante fragilizada, bastante assustada. E a gente lembra que em 2001, depois que houve o envio dessas cartas, acabou acontecendo um outro fato trágico, que o cientista, que era o pesquisador do anthrax, acabou cometendo suicídio porque chegou a ser investigado como autor do envio dessas cartas. Sem dúvida nenhuma, eu lembro desse episódio na época de 2001, toda a movimentação, todo o pânico que isso gerou aí nos Estados Unidos. E, coincidência ou não, quer dizer, por mais que as autoridades digam que uma coisa não tem nada a ver com a outra, o fato é que só faz aumentar a pressão, só faz aumentar a tensão e a angústia da população do país, que sem dúvida nenhuma, nesse momento, deve estar
angustiado, pensando, esperando o que vai acontecer depois e aguardando, né, o resultado dessas investigações e que essa pessoa seja finalmente presa, identificada e esse atentado seja esclarecido. Sandra, cuida da sua voz, cuidado com esse vento, muito obrigada pelas informações e assim que começar a coletiva você avisa a gente entra de novo direto daí, tá bom? Obrigada, querida.